Fala galerinha, diretamente aqui, né, do meu novo cenário, inclusive depois eu vou fazer tipo vídeo explicando tudo, porém, se você ainda não sabe, a gente se mudou do Caribe. Oi, peraí gente, prazer, se você ainda não me conhece, eu me chamo Evelyn e eu literalmente morava no Caribe e agora eu estou de volta pro Reino Unido, então assim, tem uma playlist fantástica aqui mostrando toda a nossa aventura lá nos vídeos Caimã e agora a gente tá de volta aqui pro Reino Unido e literalmente assim, se eu falar assim como tudo começou, foi uma jornada assim meio louca e por isso que eu vou falar hoje, né, sobre como é ser au pair no Reino Unido, porque eu fui au pair aqui no Reino Unido e inclusive os próximos vídeos que vão vir vai ter muito esse contexto de eu ser au pair por aqui, mas vamos começar lá tipo do começo. Inclusive eu faço um vídeo mostrando como foi o meu processo de visto aqui pro Reino Unido. Nesse vídeo aqui, hoje eu tenho um parceiro britânico e eu tenho uma filha britânica, então meu visto é muito diferente e acaba sendo muito conveniente pra mim. Porém, quando eu cheguei aqui, eu não tinha visto nenhum. Inclusive, eu tinha só o visto de turista. E naquela época que foi antes do lockdown, né, antes de 2020, em 2019, eu apliquei para um trabalho de au pair que eu descobri no Facebook. Sim, gente, eu descobri um trabalho de au pair no Facebook, mas bora contextualizar. Eu cheguei aqui no Reino Unido no dia 29 de outubro de 2019. Meu Deus do céu, quase 6 anos aí de jornada. E eu tinha vindo a passeio pra cá e também pra estudar um pouco de inglês. E naquele tempo louco, eu acabei perdendo o meu voo aqui, que eu ia voltar de volta, do Reino Unido pro Brasil. Nesse tempo, quando eu perdi o meu voo, eu não ia ter um lugar pra onde ficar, eu não tinha, o que fazer. E eu lembrei de au pair. O que seria au pair? Au pair seria uma pessoa estrangeira que viria para uma família local. No caso, por exemplo, tem muito programa de au pairs e é considerado um visto lá nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Porém, aqui no Reino Unido a gente não tem esse visto específico, porém as pessoas ainda fazem au pairs. Então seria essa pessoa estrangeira que viria do seu país de origem, pode ser de qualquer país, né? E aí você vai indo para outro país e você ficaria numa casa de uma família, diferentemente do intercâmbio, onde você tá indo fazer intercâmbio para estudar especificamente inglês, né? E aí você fica numa família nativa. No caso da au pair, você iria trabalhar para essa família nativa. Então, eu, brasileira, poderia, ir para qualquer outro país que não falasse a minha língua mãe. Então, poderia ser inglês, francês, espanhol, como eu já citei outros lugares aqui para vocês. E daí, eu iria para esse lugar em troca de prestar os meus serviços como babá, ou seja, você acaba cuidando das crianças da família. Você seria aí uma irmã ou um irmão mais velho, porque sim, homens podem fazer au pair. E aí, você vai lá e trabalha por um mínimo de horas. Geralmente, você tem que trabalhar aí entre 15 a 20 horas. Mais do que 20 horas, isso é considerado um próprio trabalho. Então, isso não legitima, né, o programa de au pair. E aí você vai, né, trabalhar. Algumas famílias, elas vão pagar pelo teu curso de idiomas, né? Dos Estados Unidos isso acontece muito, em outros lugares não. E aí você vai aprendendo, né, uma outra língua com a família. E aí, no caso, eu vou falar especificamente, tá, de ser au pair no Reino Unido. Então, no caso, você vem, trabalha para uma família britânica, ou uma família, né, que tem base no Reino Unido. E aí, você trabalha aí de 15 a 20 horas máximo. E você vai ter, um pocket money. Hoje, né, pelo sistema britânico, você é obrigatório a receber pelo menos 90 libras por semana. Mais a sua acomodação, ou seja, você vai ter um quarto privado na casa da família. Você precisa ter um quarto privado. E aí, geralmente, o banheiro, que é muito diferente. O banheiro ou você divide com as crianças, ou você vai ter um banheiro só seu. No meu caso, nas duas famílias que eu fui au pair, eu nunca tive um banheiro só meu. Eu geralmente dividia o banheiro com as crianças. Em alguns lugares, como a França, por exemplo, que eu sei, são pessoas assim que eu conheço, geralmente
basicamente você até consegue até um apartamento estúdio só pra você, e aí você tem toda a sua privacidade. Porém, aqui no Reino Unido não é muito comum. Então você vai ter um quarto extra. Esse quarto pode ser assim, tipo, super pequeno, ou pode ser super espaçoso, mas você vai ter lá a sua cama. E aí você geralmente trabalha after school, ou, né, que seria o depois da escola. Ou também você pode combinar alguns dias para você trabalhar, mas nunca pode passar daquele seu horário de trabalhar. Na época, quando eu apliquei para ser au pair, era geralmente aí de 70, né, o mínimo, até 200 por semana. Hoje eles só colocam como realmente 90 libras por semana, que aí seria mais ou menos... Quanto, gente, será? Bora fazer essa conta aqui, né? Tipo, 90. Ai, eu acho que 36 360, né? Tipo, por mês. E parece um dinheiro muito pouco, porém, quando tu pensa, você tem, tipo, acomodação, e aí a família também, geralmente, ela vai te dar a comida, ou ela vai te dar um dinheiro pra você comprar a sua comida, mas geralmente eles compram tudo à parte. No meu caso, na minha primeira família, eles me pagavam 100 libras, né, por semana, ou seja, ia ser 400 aí, né, semanalmente não, gente, mensalmente. Eles também me deram um chip de celular, eles pagaram pelo meu plano de celular. Por quê? Porque no caso eu não teria um plano de celular, né? Eu teria que pagar eu mesma, mas para eles se comunicarem, se eles precisarem falar com as crianças, se acontecesse alguma coisa, eu poderia me comunicar muito mais rápido. E aí a comida, eles que compravam, eles perguntavam o que eu gostava, e aí eles compravam algumas coisas que eu gostava. E daí a gente, tipo, dividia tudo. Geralmente eu sempre comia com as crianças também. Então, mas como que você consegue trabalhar como au pair? Aqui no Reino Unido, especificamente, eles preferem, né, antigamente, eles muito preferem e davam prioridades para as pessoas que eram europeias. Por quê? Porque, como eu falei, aqui não tem um visto de au pair. Então, automaticamente você, como turista, você não pode trabalhar naquele período. Você, tipo, não pode trabalhar de jeito nenhum. Então, eles te dão prioridade para quem já tem visto aqui pro Reino Unido, ou para quem era europeu. Hoje ainda funciona muito assim, porque ainda tem muito cidadão europeu que mora aqui e aí quer ter aquela experiência de poder ter uma acomodação, ter um outro trabalho. E também aquele trabalho de au pair não te limita a você fazer hora extra, né? E aí tudo tem que ser pago à parte, ou trabalhar para outras pessoas, contanto que você tenha aquele horário definido para você poder, né, trabalhar para a família. Então, como eu não tinha visto, eu literalmente fui na gambiarra mesmo do Facebook, gente, como eu falei pra vocês. Eu tinha perdido meu voo, eu lembrei do programa de au pair, e daí eu peguei e tipo, procurei, tipo, grupos de au pair e tudo mais, pessoas que estavam precisando de alguém pra fazer esse trabalho. E aí, não recomendo, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que faz. Então eu tô falando dessa minha experiência. Eu tenho amigas que eu conheci que vieram nessa mesma coisa. Porém, a gente, tipo, literalmente você tá ali sujeita que sabe que você não vai ter nenhum direito, tá? Então, assim, por isso que eu tô falando que vocês procurem direitinho as informações, mas no meu caso foi no Facebook mesmo. Hoje, sempre teve, na verdade, tem vários grupos de au pair. E hoje o Reino Unido tem outro visto que pode te colocar pra trabalhar como au pair. Porém, a família tem que pagar, então você tem que achar uma pessoa que vai ter que pagar pra você vir, pagar o seu voo, ou pagar os seus documentos e tudo mais. No meu caso, eu fiz porque eu já tava como turista aqui, então eu já tinha ficado, e aí eu apliquei pelo Facebook, eu achei uma família, eu expliquei minha situação, e eles falaram, não, tudo bem, a gente vai fazer isso, e a responsabilidade é sua, a responsabilidade é nossa. E graças a Deus, assim, deu tudo certo, porque eles são uma família, assim... Na época eu tava cuidando de 2 gêmeos de 10 anos de idade e o mais velho de 12 anos de idade. Então eles eram super independentes. E eu tava lá mesmo pra ser uma irmã mais velha. E eles, tipo, me adotaram. Hoje a gente tem uma relação, assim, super maravilhosa. Eu só parei de ser au pair mesmo, porque a mãe deles tinha perdido o emprego e, consequentemente, ela ia ficar em casa e eu perdi o meu emprego. Porém, eles falaram que eu poderia
poderia ficar lá, só que eu decidi não ficar. E aí eu fui procurar por outra família no Facebook. E é por isso que eu tô falando assim, que isso é muita responsabilidade, gente, porque geralmente quando vocês estão procurando por Facebook, você tá sujeito a muita coisa. No caso, tem websites que realmente são confiáveis, que as pessoas checam as famílias, como o Au Pair World e outros que eu vou deixar nos links aqui, né, na descrição desse vídeo. Eu fui pra outra família que literalmente era uma família desestruturada. Era uma mãe que ela tinha 2 filhas, ela tinha uma bebezinha de menos de 2 anos e ela tinha uma filha de 4 anos e os pais estavam se divorciando. O irmão dela tinha sido pego bêbado cuidando das crianças e aí a polícia veio. Mas aí eu fui porque eu falei, nossa, eu preciso achar outro trabalho, etc. E eles iam me pagar mais, porque no caso ela ia me pagar 50 libras por dia que eu trabalhasse, porque ela era enfermeira, ela trabalhava no hospital. Então pra mim era super negócio, porque se eu trabalhasse um pouco tempo a mais, eu ia ganhar tipo a mais. E ela também, ela ia me dar 200 libras, né, de bônus, ou seja, ela ia me pagar 200 libras só porque eu fui pra casa dela, mais o meu salário, e ela ia pagar a minha passagem pra eu chegar até a casa dela. Então eu falei assim, nossa, gente, tipo, a minha cabeça ali de 24 anos, foi 24, gente, 23, 24 anos, tava assim, nossa, preciso, que da hora, que top. E quando eu cheguei lá, o irmão da dona casa, tipo, queria vir, tipo, entrou na casa, queria me ver, tipo, me trocando. Teve vários problemas lá. Ela não queria me dar, tipo, comida. Então eu fiquei, tipo, lá com 1 semana e olha, eu vazei, porque assim, gente, sério, não deu certo e eu fui procurar outro trabalho. Então, assim, ser au pair, apesar que você realmente, você precisa passar por todo um processo, fazer um critério de avaliação, porque você pode ter, como é que se diz? Você pode ter uma experiência tão boa como foi a minha primeira, como também você pode ter uma experiência ruim. Por isso que eu tô falando assim, eu fui por grupos de Facebook, porém eu super recomendo vocês fazerem tudo certinho, porque é necessário, gente, sabe? E tem vários programas muito bons. Às vezes a gente fala porque nos Estados Unidos você precisa investir muito, né? Eles querem que você tenha carteira de motorista, fazer pelo menos um básico de inglês para você poder se comunicar. Mas, porém, vocês têm vistos para a França, por exemplo, como eu sei, que muita gente acaba ignorando porque acha que francês não é bom. Mas, porém, você estando lá na França, você pode trocar de vistos, o que não acontece aqui no Reino Unido. É muito fechado, porque não é todo mundo que vai querer te pagar. Porém, agora vamos falar, né, tipo, das experiências boas que ser au pair você pode fazer. Primeiro, eles só vão aceitar maior de idade, tá, gente? Geralmente a partir de 21 anos até 30 anos. Mais de 30 anos eles não vão aceitar. Você vai se, né, como é que se diz? Imerser, não é imerser a palavra, né? Você vai se envolver numa família totalmente inativa e você vai aprender muita coisa. Eu lembro que eu passei um Natal com a minha primeira família e foi assim maravilhoso. Eles me fizeram se sentir parte, né? A gente decorou os quadros, a gente fez tradições, a gente fez carta para Papai Noel. Assim, foi maravilhoso. E como eu falo, né? Hoje a gente é super, super, super amigo. Eu sempre vejo eles. Inclusive, eu fiquei na casa deles. Quando eu cheguei agora, né, quando eu cheguei no Reino Unido, eles que me ajudaram quando eu, como é que se diz? Quando eu voltei pro Reino Unido. Inclusive tem muitos vídeos pra mim, eu acabo nem filmando essas coisas deles e tudo mais, pra não expor mesmo, porque não é a minha vida. Porém, é fascinante. O meu inglês super melhorou, porque literalmente o meu inglês era super básico. E então você, realmente, se você passa 1 ano, 2 anos com uma família, e outra coisa, você não precisa ser au pair para a mesma família. Se você não gostar daquela família depois daquele seu período de programa, você pode mudar para outra família, você pode continuar com aquela família e realmente ela vai virar a sua família estrangeira, sabe? Tem muita experiência de várias pessoas tendo vários contatos, várias coisas boas. Porque realmente você tá ali envolvido, sabe? Obviamente tem várias experiências ruins e por isso que eu sempre falo assim, fiquem atentos e não façam nada errado, porque se vocês fizerem alguma coisa errada, se vocês estiverem numa situação que não é legal,
fica ruim pra você realmente, que você não vai ter nenhum direito. Então conversa, se você tem, por exemplo, se você sabe que você vai ter uma família europeia, ou que você tem um passaporte, gente, aproveita a oportunidade, tá? Aproveita a oportunidade, ou vai pelos caminhos legais. Que eu não quero incentivar ninguém, nenhuma menina aí, menor de idade, alguma coisa assim, a sonhar errado. E também sempre comunique com a sua família no Brasil e amigos, tá bom? E outra coisa, você vai conhecer muitas pessoas, porque você vai conhecer outras pessoas que são au pairs na região. E fora que você vai estar ganhando um dinheiro aí que é literalmente todo teu. Porque quando eu morei como au pair, como eu falei pra vocês, eu tinha um quarto, o meu quarto tinha um guarda-roupa, o meu quarto tinha TV, eu dividia o banheiro lá com as crianças, que obviamente, né, era só aquela privacidade que eu não tinha, mas os pais tinham um próprio banheiro pra eles. E aí eu tinha comida, eu não tinha que gastar com contas. Então, assim, aquele dinheiro no final de semana que eu recebia semanalmente na sexta-feira, no máximo no sábado, era todo meu pra gastar. Então, tipo, eu fazia atividades, eu podia fazer coisas. E aí, durante as férias escolares, o que acontece, né? A família geralmente ela pode te pedir pra trabalhar um pouco mais, e aí você pode ganhar um dinheiro extra, ou você não é obrigado a trabalhar e você pode viajar naquele período também. Então, assim, final de semana, por exemplo, a não sei se fosse uma coisa assim muito combinada, o final de semana era todo teu, as férias eram todas tuas e você poderia fazer o que você quisesse. Se você quisesse ficar em casa, você poderia ficar em casa. Eu gostava realmente de sair no final de semana. Não que eu não gostasse da minha família, mas eu gostava de, tipo, fazer as minhas coisas pra poder sair daquela rotina, né? E aí, durante as férias, por exemplo, natalinas, eu fiquei alguns dias em casa e outros dias que eu não fiquei, eu fui fazendo minhas coisas. Eu pedia caro se eles fossem pra algum lugar, eu ia. Se eu não queria, eu também não ia. E tava tudo bem. Então, eu acho que isso que é importante, né? De a gente pegar e aprender. E fora que alguns deles, né, realmente vão te pagar pelo teu curso de idiomas. E é sempre bom perguntar, né? Tipo, gente, sério, perguntar várias coisas não te custa nada. Mas eu acho que foi isso, né? Minha experiência como au pair, comecei au pair. E hoje eu não tenho muito contato, né, com pessoas que estão, né, buscando ser au pair, mas eu achei que fosse super válido falar aqui. Se vocês acham que ficaram algumas dúvidas que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários, tá, gente? Deixa nos comentários. Aproveita da seu joinha também, se inscreve no canal e já manda esse vídeo se alguém quer ser au pair. Beijos, até a próxima.